as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São as palavras do próprio Jesus, registradas em Marcos, capítulo 1, no versículo 15. Está novamente no ar o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você, para levar a mensagem que traz salvação para dentro da sua casa. Hoje nós queremos conversar um pouco acerca daquelas pessoas que já tropeçaram ao longo da vida e que estão tentando acertar novamente, estão tentando voltar ao caminho certo, estão tentando aprumar o rumo. Mas antes de nós passarmos para um momento de mensagem, eu quero dizer para você que nos assiste que você pode entrar em contato conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Não somente pode, como deve. É um pedido até que os pastores do programa fazem. Entre em contato conosco, deixe suas críticas, deixe sua sugestão, fale acerca dos temas que você gostaria que nós ouvíssemos, mande suas dúvidas, faça elogios, reclame, faça o contato conosco para a intenção que você tiver. Você pode fazer esse contato de várias maneiras. Você pode fazer através do e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Vou repetir, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com, ou através do site do programa, o blog do programa, que é programaocaminhodavida.blogspot.com. Você digita lá na sua barra de endereços, já vai abrir o blog do programa. Por sinal, se você quiser que alguma pessoa, algum amigo, algum parente que não mora na região abrangida por esse canal que você está assistindo, se você quiser que essa pessoa assista ao programa, passe para ele o endereço desse site, desse blog, porque lá estão postados todos os programas que nós já fizemos. Esse, inclusive, enquanto você nos assiste por esse canal, muito provavelmente ele já está veiculando também no nosso blog, no nosso site. Além disso, você pode encontrar o programa O Caminho da Vida nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Orkut. Você pode encontrar o programa lá e nos mandar informações e contatos através dessas redes sociais. Ou entre em contato conosco através do telefone. Da região 44 aqui, quem é da região 44 quiser ligar para nós, pode entrar em contato pelo 84 14 39 40 ou 84 14 39 79. Ou ligue ou mande uma mensagem. E eu vou fazer um desafio para você que tem comércio, para você que é profissional liberal, para você que trabalha e quer divulgar a sua marca, você que é dono da sua marca e quer divulgar a sua marca. Veicule a sua marca aqui no programa O Caminho da Vida. Entre em contato com a redação de qualquer um desses meios de comunicação, meios de contato que eu já falei, ou pela internet, por e-mail, ou pelo site, ou por telefone. Entre em contato conosco e fale, eu quero colocar a minha marca no programa O Caminho da Vida. Nós vamos procurá-lo, nós vamos apresentar para você todas as propostas que nós temos para que a sua marca faça parte aqui do programa O Caminho da Vida. E por falar em marca e por falar em contato por telefone, nós estamos sorteando agora um jantar para quem quiser levar o seu par romântico para comer num lugar muito agradável. Um jantar para, se você quiser participar de um jantar, se você quiser participar de um jantar, você pode enviar um SMS, pode enviar um torpedo para o 8414 3979 ou 8414 3940. É uma promoção da IPB do Jardim Alvorada e o local vai ser na Associação da Caixa Econômica Federal, aqui em Maringá mesmo. Se você tem interesse, então, mande um torpedo, 8414 3979 ou 8414 3940, dizendo, eu quero ir ao jantar. Tá joia? Hoje, quem vai falar conosco aqui no programa O Caminho da Vida vai ser o pastor Alessandro, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Se você mora na região do Alvorada, procure a igreja, vá lá, dá um pulo, conhecer o pastor Alessandro pessoalmente, assistir os cultos. Hoje, no final do programa, inclusive, vamos veicular um pequeno clipe de uma música gravada lá, durante o culto na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Procure lá na Alameda Dr. João Paulino Vieira Filho, no número 106, lá no Jardim Alvorada, próximo à subestação da Copel, uma rua paralela
a Pedro Táxi. Procure, você vai gostar bastante. Como eu disse, o próprio pastor Alessandro é que vai nos trazer a mensagem de Deus hoje. Daqui a pouquinho ele vai voltar falando acerca de como acertar depois que você já errou. Você se identificou com isso? Você já errou na vida e quer acertar? Se você tem interesse em saber como acertar depois que você já errou, então não saia daí e fique conosco no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa e sobre a sua vida. Quero convidar você a lermos um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação nesse programa de hoje. Está aqui na sua tela, Hebreus 12, dos versículos 12 e 13, que diz assim: Por isso reestabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Glória a Deus. Quais erros você já cometeu no seu passado que ainda atrapalham a sua vida? Quais erros que você já cometeu no seu passado que você gostaria de apagar da sua história? Eu acredito que todos nós temos alguns erros, alguns problemas pelos quais nós passamos no passado que nós gostaríamos de apagar. Autor de um livro, Gary Oliver, escreveu um livro chamado Como Acertar Depois que Você Já Errou. Nesse livro ele fala sobre a dificuldade que nós temos de acertar a nossa vida depois de cometermos alguns erros graves no meio da nossa caminhada cristã. Esse texto de Hebreus que nós lemos fala acerca de recomeçar a vida que seja um modelo para que os outros venham a seguir. Uma vida para que nós saiamos do erro, para que nós comecemos a ser um modelo de acerto, para que nós norteemos não apenas o nosso viver, mas a vida de outras pessoas. Será que nós podemos experimentar dessa mudança? O livro de Hebreus ele nos fala de uma mudança que vem através de uma experiência. Assim, eu quero compartilhar com você hoje sobre algumas experiências que nós podemos encontrar na palavra de Deus para vivermos dessa forma. Como acertar depois que você já errou? Você já pensou? Leia de novo aí na sua tela. Como acertar depois que você já errou? Se você está assistindo esse programa hoje, está com o coração quebrantado, falando, pastor, mas eu já errei tanto, como eu posso acertar? Eu quero dizer para você algumas experiências. Em primeiro lugar, preste atenção, olhe no seu vídeo, como acertar depois que você já errou? Em primeiro lugar, tendo uma experiência transformadora com Jesus. Tendo uma experiência transformadora com Jesus. Não acontecerá
nenhuma mudança significativa na nossa vida, enquanto nós não tivermos uma experiência real com a pessoa de Jesus Cristo. O exemplo máximo disso é o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja e se tornou apóstolo. Em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 6, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo matava os discípulos de Cristo, até que Jesus mudou o ângulo da visão de Paulo. Mudou seus conceitos sobre a religião, mudou o seu estilo de vida, mudou a sua própria vida. Você quer saber então como acertar depois que você já errou? Está aí na sua tela. Em primeiro lugar, tendo uma experiência com Jesus. Em segundo lugar, tendo uma experiência de quebrantamento. Presta atenção, tendo uma experiência de quebrantamento. O que é quebrantamento? Enquanto o Espírito Santo de Deus não agir em nós, nos mostrando que somos pecadores, e enquanto nós não reconhecermos o nosso potencial pecaminoso, jamais saberemos o que é quebrantamento. Quebrantamento é o confrontamento que o Espírito de Deus nos traz ao coração, mostrando a nossa realidade como pecadores. Quebrantamento são as lágrimas que correm dos nossos rostos, quando nós reconhecemos que realmente nós falhamos, porque somos profundamente pecadores. Jesus fez isso com o apóstolo Pedro, quando ele teve contato com o olhar de Jesus. Você se lembra do que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 61? Diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera. Lembra o que Pedro disse? Hoje, ou melhor, o que o Senhor disse para Pedro? Hoje, 3 vezes me negarás, Pedro, antes que o galo cante. Ali no versículo 62 ainda, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz: então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, presta atenção naquilo que havia acontecido com a vida de Pedro. Aquele homem havia negado Jesus. Aquele homem que em instantes anteriores estava com o Senhor, mas ele não havia compreendido o seu potencial pecaminoso, ainda que Jesus havia lhe chamado a atenção. Falou: Pedro, você vai me negar ainda hoje. Pedro falou: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até para a morte. Até que chegou um momento em que ele negou, e quando Jesus olhou para ele, seu coração se quebrantou. Ele falou: realmente, eu sou um grande pecador. Também o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã, quando ele foi levado a reconhecer o seu pecado com Betseba. Lá no capítulo, ou melhor, no Salmo 51, versículos 4 e 5, diz assim: Davi dizendo ao Senhor: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quebrantamento é quando nós reconhecemos que não há nada em nós que possa chamar a atenção de Deus e que nós precisamos da ação do Senhor. O Espírito Santo do Senhor mostrou a esses homens o estado em que eles realmente se encontravam diante da vontade de Deus. Havia necessidade de um arrependimento. Então você já viu que para que você acerte depois que você já errou, você precisa de uma experiência com Jesus, você precisa de uma experiência de quebrantamento e, em terceiro lugar, preste atenção no seu vídeo, você precisa de uma experiência de reconhecimento de pecado. Você pode pensar: pastor, mas o quebrantamento já não é esse reconhecimento de pecado? Não, não é. Tem gente que se quebranta falando: Senhor, eu realmente sou pecador, mas ele não sabe quais pecados ele cometeu.
Às vezes nós temos aquele costume de dizer: Senhor, me perdoa a multidão dos meus pecados, porque eu sou profundamente pecador. Isso é uma verdade, mas é parte da verdade. Nós precisamos nos arrepender individualmente de cada pecado que cometemos. Começa assim, da consciência maior até o menor. Por exemplo, do profeta Isaías, que, tendo visto Deus, viu que era pecador. Versículos 5 a 7 do capítulo 6 de Isaías diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Veja bem, ele deixou bem claro qual era o pecado que o atormentava, que ele precisa pedir perdão. Ele falou o quê? Eu sou um homem de lábios impuros. Não é apenas reconhecer que é pecador, é saber qual área, quais pecados temos cometido e quais nós precisamos abandonar. A luz divina mostrou o potencial pecaminoso de Isaías. Novamente, com respeito ao rei Davi, ele precisou passar pela mesma experiência de arrependimento para que houvesse a sua restauração. Ainda no Salmo 32, dos versículos 3 a 5, Davi diz o seguinte: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha o que Davi fez: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu a perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então você percebe, meu irmão, a importância? Em primeiro lugar, uma experiência transformadora com Jesus. Em segundo lugar, uma experiência de quebrantamento. Terceiro, de arrependimento, de abandono, reconhecimento de pecado. E aí começa um tratar de Deus na nossa vida. Para que nós acertemos, depois que nós já cometemos alguns erros, nós precisamos ter uma quarta experiência com o Senhor. Preste atenção. Veja esse vaso rachado. Talvez a sua vida seja assim. Nós precisamos ter uma experiência de tratamento de caráter, de renovação, de transformação na presença de Deus. Como exemplo, eu tomo a vida do servo do Senhor Moisés, que durante um período da sua vida foi, como podemos dizer, um tanto quanto arrogante e precisou ser lixado por Deus. Moisés passou toda a sua juventude, até os 40 anos de idade, sendo mimado no palácio de Faraó e achou que poderia fazer qualquer coisa sem ser descoberto. Lembra do episódio de Êxodo, capítulo 2, dos versículos 12 a 15? Lembra que Moisés se irou com homens que estavam tratando mal alguns hebreus? E o que disse? Olhou de um lado para o outro, versículo 12 de Hebreus 12, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, olha só, e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu o seguinte para Moisés: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza me descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Veja bem, aquele menino que estava mimado achou: vou fazer qualquer coisa, não tem problema, eu sou filho da filha de Faraó. Precisava tratar do seu caráter, precisava ser lixado por Deus. Já numa segunda fase de sua vida, Moisés passou mais 40 anos, só que agora não como filho da filha de Faraó, mas como pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. E ali ele teve uma outra experiência. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumiu. Deus sempre trata do caráter das pessoas a quem Ele quer usar. Diamantes só alcançam o seu real valor de utilidade depois que forem lapidados. Você quer acertar depois que você já errou?
Abra sua vida para o tratamento de Deus. Deixa Deus tratar todas as áreas do seu caráter. Deixa Deus te lixar, tirar o pecado. Isso só é possível como? Com uma experiência com Jesus. Isso só é possível com uma experiência de quebrantamento. Isso só é possível com arrependimento e abandono de pecados. Isso só é possível com caráter transformado. E em quinto e último lugar, você que quer acertar depois que você já errou, tenha uma experiência renovadora de oração. Você não consegue mudar de vida sem oração. Como nós temos visto a oração nas nossas vidas? Como você tem aplicado a oração na sua casa? Você tem orado por você? Você tem orado pela sua família? Esposos têm orado pelas esposas? Esposas têm orado pelos esposos? Nada vai acontecer com profundidade na nossa vida enquanto nós não orarmos ao Senhor. Homem de Deus, Oswald Chambers, certa feita afirmou o seguinte: vemos a oração como um meio de conseguir aquilo que queremos. Já a ideia bíblica da oração é a de conseguirmos conhecer ao próprio Deus. A oração não é para que você alcance o que você quer. Vou orar por um carro, vou orar por uma casa para conseguir isso ou aquilo. A oração é para que nós consigamos conhecer quem é Deus e o que Deus quer da nossa vida. Jacó orou até reconhecer quem era Deus. O exemplo de Jacó foi algo muito interessante, porque é um homem que foi transformado pelo poder da oração. Gênesis capítulo 32, dos versículos 24 a 28, diz o seguinte: ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este homem: deixa-me ir, pois já rompeu um dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então ele lhe disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Meu irmão, não existe nada mais importante da nossa vida do que nós recebemos a bênção de Deus por conhecer quem Deus é. A necessidade de estar com Deus levou Jacó a uma vida de profunda oração. O Dr. Moody Stuart, certa vez, estabeleceu uma meta de oração para si mesmo. Eu quero orar até que eu ore de verdade. Eu quero orar até conhecer toda a grandiosidade de Deus para a minha vida. Você quer acertar depois que você já errou? Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Mas não precisamos viver prisioneiros do nosso passado. Já dizia um pensador cristão: nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Isso é uma grande verdade. Por isso precisamos da graça de Deus, que nos leva a uma experiência renovadora com o Espírito Santo. Se você que está me assistindo hoje já errou muito na sua vida e já se cansou de errar profundamente e quer mudar a sua vida, presta atenção aqui, nesse quadro. Você está vendo esse alvo? É porque nós queremos acertar. Então, como acertar depois que você já errou? Em primeiro lugar, vai passar na sua tela, tendo uma experiência com Jesus. Experimente Jesus na sua vida. Segundo lugar, sendo quebrantado, levando-se as lágrimas, reconhecendo o seu pecado, sendo transformado pelo poder do Senhor. Terceiro lugar, reconhecendo os seus pecados, confessando um a um: Pai, eu pequei assim, preciso de transformação. Quarto lugar, como acertar depois que você já errou? Tendo seu caráter tratado por Deus, sendo lapidado, permitindo que Deus haja na sua vida poderosamente. E quinto e último lugar, como acertar depois que você já errou? Tendo uma vida de oração. Meu irmão, minha irmã, caro telespectador, o meu desejo é que a sua vida seja uma vida reformada, transformada, cheia de acertos em Cristo Jesus. Que a palavra encontre morada no seu coração, que o Espírito transforme a sua realidade. Em nome de Jesus. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara?
Falei, reservei essa entrada aqui para Olha, um dia quando... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Como acertar depois que você já errou, foi o tema da mensagem do pastor Alessandro que nós acabamos de ouvir. Vamos conversar um pouco mais agora sobre essa mensagem, sobre isso que foi falado na mensagem. E eu queria começar essa nossa conversa aqui, como de costume, com o pregador. Queria começar perguntando para o pastor Alessandro se é possível mudar ao ponto de nós nunca mais cairmos no erro, pastor Alessandro. Será que é possível chegar a esse tipo de mudança na nossa vida? Olha, pastor, eu confesso para você que eu gostaria de chegar nesse ponto, mas infelizmente nós compreendemos que, enquanto cristãos, uma vez que nós temos um encontro com Cristo, nós mudamos radicalmente o nosso conceito com respeito ao pecado. Isso é fato. O pecado, ele passa de um costume, de um estilo de vida, a ser um acidente de percurso. Mas infelizmente, por conta da nossa natureza pecaminosa, como nós lemos a frase de um pensador na mensagem, diz que nós não pecamos porque, ou melhor, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Está na nossa raiz. Infelizmente, nós não conseguimos viver uma vida completa sem pecados. Agora, pelo poder de Cristo Jesus e o Espírito que habita em nós, nós conseguimos diminuir muito a incidência de pecado. Como? Conforme diz na mensagem. Experiência com Jesus, experiência de quebrantamento, experiência de arrependimento, experiência de tratamento de caráter, porque eu acho que um dos problemas das pessoas continuarem pecando é que às vezes elas se arrependem, mas elas não tratam o seu caráter. E por fim, uma experiência de oração. Oração gera intimidade com Deus, gera relacionamento com Deus, gera o conhecer da vontade de Deus, juntamente com a leitura. Eu acredito que, por mais que não consigamos viver 100% sem pecado, nós conseguimos diminuir muito a incidência de pecado, principalmente de alguns pecados mais específicos na nossa vida. Então, aí, dois comentários que eu queria fazer. O primeiro é com relação à natureza, o senhor falou aí do caráter e falamos acerca de proximidade com Deus e vida de oração. Uma das coisas que acontece, então, é que antigamente, ou seja, em uma vida distante de Deus, o pecado não nos incomodava. Podemos dizer assim. O Espírito não habitava em nós, né? E aí, quando nós passamos a conhecer a Cristo, a caminhar com Ele, então o pecado passa a ser algo que nos incomoda, nos irrita. E aí, por causa disso, nós o evitamos também. Além do fato de entristecer o próprio coração de Deus. E por causa disso também nós o evitamos. Mas continuamos passíveis de tropeços. Isso, o próprio rei Davi, homem segundo o coração de Deus, lá no Salmo 32, ele escreve o seguinte, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Mas Davi ainda nos diz, não é no Salmo 32, no Salmo 58, ele fala que ele foi concebido em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Ele fala da natureza pecaminosa. Por isso Deus é justo no julgar e no agir. Então, o que acontece é o seguinte, pastor. Muitas vezes o pecado nos aprisiona com os erros do passado e nós começamos a viver uma vida em função do pecado do passado. Quando nós temos uma experiência com Cristo, nós somos libertos desse pecado do passado e temos a liberdade no Espírito Santo de Deus de não mais cometer esse pecado. Até então, nós somos escravos desse pecado. Nós não conseguimos não cometer, até por conta do Espírito não habitar em nós e não nos incomodar. Por exemplo,
Uma pessoa que antes de ser cristão tinha uma vida sexual promíscua. Traía a esposa, ou traía o esposo, ou tinha outras práticas de sexualidade que não são em conformidade com a palavra de Deus. A partir do momento que essa pessoa recebe Jesus, o Espírito Santo habita nela e ela começa a compreender que aquelas práticas não são concernentes com a palavra de Deus. Só que o Espírito também a direciona e a ajuda ela a se livrar dessas práticas. Hoje ela pode ser livre, porque o Espírito toca na vida dela. E, pastor Vanderlei, da forma como o pastor Alessandro está falando, algumas pessoas podem ouvir, podem prestar atenção nisso que a gente está falando e pensar assim, mas isso para mim não é pecado, isso para mim é um erro de percurso, um tropeço, algo que não é correto fazer, mas não chega ao ponto de ser pecado. Então fica a pergunta, existe alguma diferença entre erro e pecado, ou é tudo a mesma coisa? Eu acho que o pecado é tudo aquilo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Essa definição de pecado seria isso. Aquilo né? que Deus... e pecado não é só posso e não posso fazer isso. Né? Tem gente que fica muito na lei, diz, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso e não posso. Pecado é um estado de ser, como diz o pastor Alessandro aqui. E tem Jesus a ver com a nossa pessoa. tem a ver com a nossa... Natureza né? humana. E a gente tem que ser liberto por Cristo dessa natureza, apesar de ainda nos mantermos pecadores. E erros podem serem cometidos, por exemplo, erro no trânsito. São falhas, né? São falhas diárias de que nós processo, de processo que não tem questões morais no meio, né? Mas mesmo esses erros que nós cometemos, que nos trazem prejuízo, a gente tem que repensá-los, né? E pedir ajuda para Deus para a gente acertar também. Se não me engano, Hebreus capítulo 12, eu acho que fala que nós precisamos nos livrar de todo peso e do pecado. Sim, tenazmente nos assedia. Isso, é Hebreus 12, isso mesmo? Acho que é Hebreus 10. Hebreus Corramos. 10, eu vou procurar aqui enquanto... Né? E daí ele já embaraço. mostra... Isso, Exato. exatamente. Coisas que não é pecado, mas é embaraço. Exatamente. Não é Hebreus 12. É isso mesmo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus 12, versículo 1. Isso. E isso já dá indícios de que não existe apenas o pecado nos atrapalhando. O erro seria esse peso aqui, poderíamos considerar o erro. Um exemplo, pastor. Você está no trânsito e você fura o sinal vermelho. E você é multado. Aí chega a multa em casa. 100, 200 reais. Não sei exatamente quanto é. Você fala, mas eu não posso receber outra multa dessa. Só tem uma outra forma. Não furar sinal vermelho. Então você precisa se livrar do quê? Do erro, porque o próprio erro também traz consequências. Você trabalha numa farmácia de manipulação. Você erra na dosagem do remédio que você faz ali. Então as pessoas que forem tomar aquele remédio não vão ter o efeito. Há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás, teve alguns problemas com alguns remédios para evitar a gravidez de algumas mulheres. E os remédios foram conhecidos como pílulas de farinha. E as mulheres tomaram aquele remédio e não tiveram efeito, sim, engravidaram. Então, assim, são erros, mas os próprios erros trazem consequências. Se eu sair correndo de moto e fora do padrão, ou alguém errar comigo, ou eu errar e cair, sofrer um acidente, machucar a perna, eu vou mancar. É um erro que traz consequências. A diferença do pecado é que o pecado é um erro que eu cometo contra a vontade de Deus. Mas daí a gente tem que tomar cuidado porque todos esses exemplos que o senhor colocou dão a entender de que esse erro que eu cometo contra a sociedade, ele não é pecado. E muitos deles são. Sim, furar sinal vermelho se torna pecado Então, porque infringe uma lei moral. Quando a gente começa a ignorar a lei e passar por cima dela, quer seja no trânsito, quer seja com relação à Receita Federal, aos nossos impostos, quer seja qualquer outra área da sociedade, a gente está incorrendo também em pecado, né? É questão do caráter, né, Isso. pastor? Então, daí eu até complemento um pouco essa fala do Vanderlei, dizendo que existe sim o erro e o pecado, mas a fronteira deles é tão tênue que corre o risco de você estar achando que está só errando, mas na verdade está pecando. Mas, Existe a possibilidade. Por exemplo, eu vou numa loja sem poder comprar e compro, faço uma dívida. Eu cometi um erro. Sim. Mas isso não quer dizer que eu pequei contra Deus. Eu vou ter que pagar minha dívida, né? Se você Depois, tem dinheiro para pagar, é só isso. Se você não tem, é pecado. Eu caio em mim e digo assim, puxa, eu errei. Não devia ter comprado isso. É um erro. Eu fui além daquilo que eu podia. Mas isso não chega a ser um pecado moral, né? Eu vou ter que me ajustar,
eu vou ter que refazer as minhas contas e pagar a conta. Eu tenho mais uma pergunta aqui para, de repente, o ouvinte que está pensando assim, mas independente da definição, se é erro ou se é pecado, independente da definição, eu olho para a minha vida e eu me vejo alguém muito falho, eu me vejo alguém que bateu muita cabeça, eu me vejo alguém que errou, que está com, digamos assim, com pontos muito negativos diante de Deus. Daí por causa disso ele se envergonha. Eu já conheci pessoas que chegaram para mim, eu convidei para ir na igreja, e pessoas que falaram assim, pastor, eu quero ir na igreja, mas eu primeiro preciso me limpar um pouco, porque eu me considero uma pessoa muito suja, eu acho que eu tenho muito pouco para oferecer para Deus, eu acho que Deus não vai me aceitar. E aí eu coloco uma pergunta para fechar esse primeiro bloco, para os dois pastores responderem cada um rapidamente aqui. É possível que Deus aceite mesmo alguém que quando olha para trás, para a sua vida, enxerga uma ficha carregada de erros e de pecados, ou erros ou pecados, as duas coisas? É possível? Deus aceita-nos mesmo? A gente precisa entender uma coisa, que diante de Deus, antes da conversão, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Claro que alguns, por cometerem mais pecados, estão trazendo sobre si maiores consequências. Mas todos os homens estão no mesmo patamar, independente daquele que está cheio de pecado ou está com pouco pecado. Deus está pronto a receber tanto um como o outro. Eu costumo dizer o seguinte, pessoa que se sente muito pecadora, não há outro lugar de você se acertar que você não seja na presença de Deus. Somente Jesus pode te lavar. É só o sangue de Jesus na cruz do Calvário derramado que nos purifica de todo pecado. Então, venha como você está, carregado dos seus pecados. Não é a igreja que irá te transformar, é o Cristo da igreja, é o dono, o cabeça, o Senhor da igreja. Venha como está. Lembra o primeiro ponto da mensagem? Primeira coisa que você precisa ter para deixar de errar, ou para acertar depois que você já errou. Ou para apagar os erros passados. Ou para apagar os erros, é uma experiência com Cristo Jesus. Vá do jeito que você está e Jesus te transformará. Só lembrando aqui, não é para pagar, não é que você vai sofrer as consequências, não é para pagar algum castigo para poder se livrar por si só, mas é para que Cristo apague as consequências. Só um segundinho, saindo até um pouco do tema, que só lembrando, você que quer ir com a esposa ou com o esposo no jantar de casais. Eu esqueci de falar que é jantar de casais. É o jantar de casais, dia dos namorados. Né? Então vai ser na terça-feira, dia 12, a partir das 20 horas. Você que quer participar gratuitamente, nós vamos sortear um jantar para casais, com tudo pago. Refrigerante, sobremesa, jantar. Mande seu torpedo SMS agora, dizendo, eu quero ir no jantar, estou assistindo o programa. Pelo 8414-3979 ou 8414-3940. Ainda nessa 4 nós faremos o sorteio e entraremos em contato com você. Isso, e só para terminar então esse último assunto aqui, se você se considera muito pecador, se você olha para a sua vida e não gosta do que você vê, e você tem medo que Deus te aceite, que Deus não te aceite por conta do excesso de pecados, lembre-se da fala do próprio Jesus. Ele disse, a quem muito foi perdoado, muito ama. Quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então se você se considera um grande pecador, você é um grande candidato a ser muito perdoado e por causa disso desenvolver um grande amor por Deus. Mas fique aí, nós já vamos continuar essa conversa aqui no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana,
esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, conversando hoje acerca de como acertar depois que você já errou. Eu quero, nesse segundo bloco, começar perguntando para o pastor Vanderlei. Pastor, será que existem alguns erros que precisam de restituição, mesmo depois que uma pessoa se encontra com Cristo? Olha, eu acredito, pastor, que eu vi uma frase uma vez que Deus perdoa sempre. A natureza, ela perdoa de vez em quando, mas o homem nem sempre perdoa, né? Então, se eu devo alguma coisa para o homem, mesmo me convertendo, nem sempre 100%, mas muitas vezes eu tenho que voltar, restituir aquilo que eu errei. Eu conheço a Jesus, me entrego a vida para Jesus, mas deixo uma dívida para trás. Eu não vou pagar? Tem que pagar. Tem que pagar. Às vezes até... Para dar bom testemunho. Exatamente. Às vezes eu até cometi um crime, por exemplo. Alguém que comete um crime, conhece Jesus, a vida é transformada, mas ele tem que pagar diante da justiça aquele crime. O caso de Zaqueu, por exemplo. A Bíblia não diz, a história de Zaqueu não diz que ele roubou, mas é subentendido ali que ele mesmo disse, se roubei alguém... Se roubei, que ele desviou alguma coisa, eu restituo, né? Então, eu acho que restituir faz parte dessa transformação que Deus nos concede. Uma coisa que é importante nós lembrarmos, que Jesus Cristo apaga pecados, mas não apaga as consequências. Isso que eu ia perguntar agora. Aqui. Porque daí, de repente, tem aquele casal de namorados que fez sexo antes do casamento e engravidou. Tem aquele criminoso que cometeu um crime, depois se converteu e se arrependeu. Tem aquele marido que traiu a esposa e o casamento foi por água abaixo e então tomou consciência do pecado. Quando ocorre a conversão nesse caso, quando ocorre o arrependimento, a culpa foi apagada, mas a consequência permanece. Né? Precisa ser tratado. E com respeito à restituição, precisa ter restituição, seja financeira, seja moral, seja emocional. Por exemplo, o marido que traía a esposa se converteu, lógico que o próprio Espírito Santo já vai consolar o coração da esposa, saber que o marido é nova criatura, mas ele precisa fazer uma restituição emocional no seu lar. Ele precisa conduzir a sua vida agora de uma maneira que a sua esposa sinta segurança. Inclusive reconquistando a confiança dela. Reconquistando a confiança e tudo mais. São os custos. É que o diabo, quando ele nos propõe o pecado, ele não nos fala desses custos. Ele simplesmente fala, vai lá que é bom. Quando está o casal de namorados ali, na fornicação, não fala do problema da gravidez. Né? Pastor, gravidez é problema? Se torna problema se vier fora do tempo. Imagina você o que é um jovem, 15, 16, 17, 18 anos, engravidar, precisa ser pais. Isso vai trazer consequências não somente agora, mas lá no futuro. Que depois, na frente, vão querer viver a adolescência perdida e às vezes também não consegue. Enfim, a pessoa que roubou, então que não pagava, o cara comprou hoje com a intenção de não pagar. Aí ele se converteu no final de semana. Vai ter que já tem que mudar a intenção, ele tem que chegar lá para a pessoa da loja e falar, olha, eu comprei com a má intenção, mas Jesus mudou meu coração, agora eu vou te pagar. Infelizmente não posso te pagar agora, mas tem que pagar. Mas se houver uma conversão genuína, geralmente, na maioria dos casos, a pessoa quer restituir. Se sente constrangida em restituir aquilo que tem tudo a ver com a transformação, né? Tem tudo a ver com a mudança de caráter que o pastor Alessandro falou aqui. E daí então entra em mais uma pergunta. Por que Deus se preocuparia com a mudança de caráter de uma pessoa? Será que isso não é algo muito material, não é algo muito no âmbito terreno? Será que Deus não se preocuparia apenas com coisas mais espirituais? O que o meu caráter tem a ver com Deus? Rapaz, eu estava lendo uma frase essa semana que me chamou muita atenção. E o pensador dizia o seguinte, que a santidade de vida é a faceta visível da salvação. Ninguém consegue ver a salvação. Não consigo ver se você é salvo ou não. O que diz se eu sou salvo, se eu tenho um compromisso com Jesus, é a minha santidade de vida, meu estilo de vida. Que tem isso tudo só a ver vem com mudança de caráter. Isso tudo tem a ver com Tiago, quando ele fala, você tem fé e eu tenho obras.
Se você tem fé, isso tem que transbordar nas obras, tem que ser visto pelas suas obras, inclusive reflexos da mudança de A caráter. palavra diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter para si mesmo e para ajudar aquele que necessita. Tem que haver mudanças. E a palavra de Deus diz também que a intenção de Deus é nos fazer pessoas conforme a imagem do seu Filho Jesus. Isso. Olha, claro que nós não vamos ser Jesus de um dia para a noite, mas conforme a imagem, conforme o caráter de Jesus, nós vamos sendo transformados de glória em glória, diz a glória Bíblia. em glória, de dia em dia, de manhã após manhã, e vamos nos tornando iguais ao caráter de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz o seguinte, pastor, com respeito ao caráter, uma coisa que é muito importante, texto muito conhecido, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Graças a Deus. As coisas velhas, elas já passaram. Oh, aleluia. Elas não podem mais fazer parte dessa minha vida. Eis que tudo, e eu gosto de dizer na Bíblia que tudo significa tudo, né? Eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, os meus pensamentos foram transformados por Cristo, as minhas atitudes foram transformadas por Cristo, os meus desejos, as minhas intenções, conversão, presta atenção no que eu vou te dizer. Conversão não é mudança de endereço, não é mudança de costume de final de semana. Olha, eu não ia à igreja nenhuma, agora eu vou. Isso não é conversão. Uma mudança apenas no seu Eu ia na igreja X, agora eu sou da igreja Y. Isso não é conversão. Conversão é, eu andava sem Cristo e vivia assim. Hoje eu estou com Cristo e vivo assim. É claro que isso perpassa pela igreja, perpassa pela comunhão, mas não é só a igreja. É Jesus mudando a vida da pessoa e mudando completamente, fazendo tudo novo. Eu queria então que nós fechássemos agora tentando responder alguma dúvida no coração dos ouvintes com a seguinte ideia. De repente pode ser que algum ouvinte olhe para si mesmo, não goste do que vê e se preocupe em renovar sua vida, mudar seu caráter, transformar os seus hábitos, mudar a quantidade de erros que comete. E aí surge uma dúvida. O que eu faço? Entregue-se para Jesus. Para o ouvinte que tem essa dúvida no coração, pastor Vanderlei, pastor Alessandro, respondam aqui rapidamente. O que um ouvinte faz para conseguir resolver o problema dos seus erros e dos seus pecados? Se você não é convertido, entregue a vida para Jesus, como disse o pastor Alessandro. Entregue o seu coração a Jesus, arrepende-se dos seus pecados, você vai ser restaurado. Se você é convertido e pecou, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. E aí, peça para Deus te libertar da prática do pecado. Amém. Amém. Vou ser redundante, viu, pastor? Se você não é convertido, entregue sua vida a Jesus. Se você já é convertido, entregue sua vida a Jesus. Ué, pastor, como? Andando nos caminhos dele, fazendo a vontade dele. Busca o Senhor em oração, Ele irá te direcionar. Ele perdoará os seus pecados, te dará um novo caminho para que você ande. E eu vou lançar para você um desafio. Desenvolva dentro do seu coração o ódio pelo pecado. Faça com que você corra atrás disso. Tente desenvolver em você o mesmo sentimento que Deus tem pelo pecado. Desenvolva essa repulsa, esse ódio pelo pecado. Porque somente no momento em que nós lançarmos fora esse pecado é que nós vamos poder caminhar com Deus. O pastor Alessandro leu para a mensagem o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 13. E o versículo seguinte, versículo 14, diz: buscai a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então nós precisamos aprender a nos vermos livres desse pecado. Busque, mais uma vez sendo redundante aqui, entregue-se a Jesus e livre-se dos seus pecados. Aprenda a desenvolver ódio por eles, porque somente assim é que a gente pode chegar perto de Deus. Daqui a pouco nós voltamos com a oração do pastor Alessandro aqui no programa O Caminho da Vida.
fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, um dia quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Amado Deus, obrigado pelo programa de hoje, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos que o desejo do Senhor para nós é que as nossas mãos sejam restabelecidas, os nossos joelhos sejam fortalecidos para que nós andemos por um caminho reto e sejamos exemplo. Abençoe esse nosso telespectador, ó Deus, que talvez esteja com a vida totalmente carregada de erros e pecados. Nós entregamos isso na sua cruz e pedimos para que o Senhor toque no coração dele, para que ele mesmo vá pessoalmente ao Senhor, tendo uma experiência renovadora com o Senhor, e que ele experimente da tua palavra restauradora de cura, que se ele entregar a vida ao Senhor e confessar os seus pecados, o Senhor o perdoará, o Senhor transformará a sua vida e lhe dará uma vida de alegria e de paz na tua presença. É assim que eu oro, pedindo que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo programa Caminho da Vida. Nações com seu